Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo e hoje vamos falar sobre uma técnica bem comum, bastante utilizada por aí para aprender idiomas, que se chama shadowing. Ela é uma técnica que é muito boa, ela ajuda bastante e ela consiste, principalmente, assim, bem básico mesmo, é na imitação. Repetição e imitação, é sobre isso, é sobre você escutar um nativo falando alguma coisa, é sobre você tentar imitar com o máximo de precisão que você conseguir. Então você vai escutar um nativo falando, você vai repetir, imitar o que ele está falando com o máximo de atenção, com o máximo de detalhes, até você conseguir repetir bem assim, de uma forma bem parecida. E ela não se aplica só para você aprender a pronúncia, mas também vocabulário, estrutura de frase, entonação, como que você se expressa no idioma. A gente não fala para aprender italiano, a gente só precisa fazer assim, ó, que você já tá falando italiano. Então, para todos os idiomas, isso é bem parecido, porque é tudo sobre o jeito que a gente se expressa, como que a gente vai falar, e não só o idioma em si. Então por isso que o shadowing é muito bom, porque você vai repetir, você vai tentar se expressar assim como a outra pessoa estava se expressando também, como o nativo que você está ali escutando. Porque ele está se expressando, ele está falando ali no idioma, mas ele também está se expressando de acordo com o contexto. Porque se você for falar uma coisa num contexto sério, você vai falar de um jeito diferente do que se você estivesse falando num contexto assim mais descontraído. Vamos falar um pouquinho agora sobre como usar ele, como que se usa esse método na realidade, assim, na prática, para aprender o idioma. Bom, tem dois jeitos e eu vou falar primeiro sobre um que eu gosto mais, que é o que eu acho que é mais legal, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o segundo jeito, que é o que eu não acho tão produtivo e tão eficaz, e eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, o primeiro método para você utilizar esse shadowing é assim, você coloca um áudio de um nativo e aí você vai pausar depois de cada frase e vai repetir essa frase. E você vai prestar atenção em todos os detalhes, você vai tentar falar bem parecido, você vai ali, né, ficar repetindo até você conseguir falar de um jeito que seja o mais próximo possível daquele que você acabou de escutar. O segundo jeito seria o quê? Seria você não pausar depois de uma frase. É você simplesmente escutar sem pausa nenhuma e ir repetindo conforme a pessoa for falando. Só que eu acho que pode ser um pouquinho confuso. Por que é confuso? Porque quando você está repetindo o que uma pessoa está falando, você, principalmente se você é nível iniciante, intermediário, ali no começo do intermediário, você tem um nível, um ritmo, né, diferente da pessoa que está falando. Então ela vai falar um pouco mais acelerado e você vai falar um pouco mais, né, devagar. Então, conforme ela vai falando as frases, você vai acabar se confundindo. Por quê? Porque você vai estar falando a primeira frase e você tem que prestar atenção em cada frase. Então, ela já vai estar lá na segunda frase. E aí você vai se apressar para falar a segunda frase, para acompanhar o que a pessoa está falando. E você não falou nem a primeira direito, porque você está, né, querendo se apressar para falar junto com a pessoa. Então, quando você não dá pausa, você não tem muita atenção no que você está falando, porque você só está com vontade de acompanhar a pessoa. Conforme for o ritmo da pessoa, o jeito que ela fala, pode acabar te atrapalhando. Então, é muito importante, eu acho, pra mim, né, que tenha uma pausa depois de cada frase, pra você falar, assim, a frase direitinho mesmo, com mais atenção a cada detalhe. Até porque o shadowing é tudo sobre você prestar atenção em cada parte da frase, da palavra, para você conseguir ter uma pronúncia melhor, para você conseguir avançar no idioma, você conseguir ganhar bastante conhecimento sobre aquele idioma. Então, se você não botar uma pausa, eu acho que fica bem complicado. A não ser que você for um nível mais avançado, que pra você não tem problema nenhum. Então, assim, depende da pessoa. Mas eu, assim, no meu ponto de vista, é melhor você colocar uma pausa. Agora, algumas atenções que você precisa ter na hora de aplicar esse método. Escolha bem a pessoa que você vai escutar. Vamos tomar como exemplo o inglês. Vai ter o sotaque americano, o britânico, o canadense, o australiano. Não tem só um inglês. Então vai depender do seu foco ali, do seu objetivo. Se o seu objetivo é treinar o inglês britânico ou australiano, e aí você vai precisar escolher a pessoa certa, porque você vai estar, né, pegando ali como exemplo o jeito que ela fala, o modelo é como ela fala. Então, se você quer aprender o inglês britânico, você não vai ficar fazendo shadowing com uma pessoa que é americana. E também precisa ser alguma pessoa assim que você sente uma afinidade. De repente tem um podcast que você gosta de escutar, por que você não aplica o shadowing nesse podcast, né? Vai dando pausa ali enquanto a pessoa vai falando e aí você vai repetindo. Ou uma série, tipo, faz isso com Friends, se você gosta de Friends, é muito legal. Eu super indico vocês a fazerem isso com série, porque, né, é bem bom até por causa das frases, né? A pessoa fala uma frase, a próxima pessoa vai falar outra frase. Outra coisa que você precisa prestar atenção é o seu objetivo. Sabe aquela dificuldade que você tem no idioma? Vamos tomar como exemplo o francês. Se você tem dificuldade no som do R, então você vai fazer esse shadowing, mas você vai fazer prestando atenção principalmente no som do R.
Então você vai ficar repetindo ali a palavra que tem o R com mais atenção, sabe? Você vai prestar mais atenção naquela dificuldade, no seu objetivo. Porque se você ficar só, tipo, escutando alguma coisa aleatoriamente, não sei se vai ter tanta eficácia quanto se você fazer isso com alguma coisa que, sabe, é específica. É o seu objetivo. Então, se você tem, por exemplo, no inglês, se você tem uma maior dificuldade no connected speech, aí você vai lá e você vai fazer um shadowing, principalmente prestando atenção nisso. Então tenha um objetivo cada vez que você for fazer esse shadowing. Outra coisa que eu acho super válida, bem legal de eu mencionar aqui no vídeo, é que eu também vi um estudo de um fonoaudiólogo, que ele ensina idioma para várias pessoas. E ele fez uma experiência, um experimento com elas, que foi fazer um método que consiste em quê? Em você botar um fone de ouvido. Eu indico você a fazer o shadowing de fone de ouvido, é bem melhor. E aí, voltando agora, né? O que esse fonoaudiólogo ele fazia? Ele colocava o fone de ouvido nas pessoas e ficava repetindo a mesma frase por vários minutos. Várias vezes as pessoas ficavam escutando ali a mesma frase. E aí, depois que elas tiravam o fone de ouvido e elas iam repetir, elas conseguiam repetir de um jeito bem mais parecido com o do nativo. Porque elas escutaram várias vezes, então meio que ficou, sabe, no cérebro delas. Elas pegaram um jeito de falar, de pronunciar, pegaram um jeito do idioma. Então ficou bem mais fácil e ele conseguiu ver que estudantes conseguiam falar sem sotaque idiomas bem difíceis. Eu achei bem legal aqui pra gente fazer isso, né? Ficar repetindo várias vezes a mesma frase e depois ir lá e repetir você mesmo pra ver se você tá conseguindo fazer ali legal a sua pronúncia. Outra coisa também, se grave enquanto você faz esse shadowing e depois se compare com o nativo, sabe? Grava você falando e depois de você falar, obviamente, você vai assistir o vídeo e colocar do lado o áudio que você estava repetindo. E aí você fica comparando, nossa, meu som precisa melhorar aqui, ou então estava muito parecido. E aí você vai conseguir ter um acompanhamento ali melhor do seu método de estudos. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever, de ativar as notificações, de me seguir lá no Instagram também. E até a próxima!